Boa noite. Vamos esperar um pouquinho, Sandra, que o pessoal já deve estar entrando, né, para participar dessa live que a gente está organizando com tanto carinho, com a ajuda do pessoal aí da VB, de marketing digital, que tanto nos apoia e nos ajuda. E eu queria dizer que é um prazer poder conversar com você aqui hoje, né? Esse é um tema extremamente importante, é alvo de dúvidas nos consultórios médicos, nas rodas de bate-papo entre gestantes, entre puérperas, entre tentantes, né? Tanto é que quando surgiu a ideia dessa live, a gente teve uma resposta extremamente positiva, impactante, que nós começamos a receber já um monte de perguntas antes mesmo de começar a live. E pelo tanto de perguntas que a gente recebeu aqui, vocês até me desculpem, eu vou estar com o celular aqui para poder ver as perguntas dos nossos grupos, do pessoal que está nos acompanhando aqui na live, as perguntas que já foram previamente mandadas para nós. A gente pôde perceber da importância do tema, que gerou um burburinho assim, bem legal, bem positivo. E eu acho que eu não tinha pessoa mais especial para mim de participar dessa live do que você, que tenho a oportunidade de ser amigo, né? Tive a oportunidade de participar da sua gestação. Você, para quem não conhece, é a esposa de um grande amigo meu, do Maurício, e não é por esse motivo que você está aqui. O motivo que você está aqui hoje é pela sua trajetória. Eu sei da sua trajetória, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais para nós da sua trajetória, né? De como você começou, por onde você passou, né? E queria dizer também que essa live não vai ser suficiente para tirar todas as dúvidas sobre a amamentação. Boa noite, Sandra. Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, Dr. Leandro. Boa noite a todos que estão participando. Quero agradecer também o convite. Imagina. Né? Você é muito especial para a nossa família também. Eu pude participar também do nascimento da Eloá, da amamentação da Eloá. Né? Então, existe, claro, um carinho mútuo, né? Com certeza. E eu vi que ele está com uma pasta cheia de perguntas. Eu acho que vai ser uma briga boa, porque eu gosto de falar muito, então eu não sei, talvez essa live a gente não consiga responder todas essas questões, mas eu vou fazer de tudo para tentar tornar de uma forma assim prática, esclarecedora, que eu possa atingir, né, todas as pessoas que estão nos assistindo, para que tenha uma contribuição mesmo, né? Que a gente possa contribuir para quem está participando. Eu tenho certeza que quanto menos eu falar dessa live vai ser melhor, porque você tem muita coisa para falar para a gente e monte de várias informações para passar para nós, né, Sandra? E vamos lá, Sandra, fala um pouquinho para mim sobre a tua trajetória. Tá. Quem é a Sandra, né? Quem é a Por Sandra, onde a Sandra? né? Eu brinco que eu sempre falo assim: olá, eu sou a Sandra Gabella, sou fonoaudióloga, né? Parece até já como é que fala? É o meu slogan. Teu slogan, né? Atendo o telefone Sandra Fono, né? Então, então já ficou assim, eu falei que o fono, então vamos tirar a Gabella do sobrenome. Já dá para ficar Sandra Fono. Eu comecei, né, a fonoaudiologia, né, atuar como fonoaudióloga na Santa Casa. Estou na Santa Casa um pouco mais de 20 anos, 21 anos. Coordeno também o serviço no Hospital Maringá, né? E eu comecei com a amamentação. Eu sempre falo que eu acho que eu fui escolhida para trabalhar com a amamentação, né? Quando eu comecei a minha formação em fonoaudiologia, eu não pensava em aleitamento materno, não era o meu foco, né? Até porque se pouco falavam de fonos que trabalhavam com amamentação. Mas eu tive a oportunidade de ter duas grandes professoras na faculdade que me davam aula de pediatria, que era a doutora Vera Beltrán e a doutora Mariane Arnes, que fizeram eu me encantar com a pediatria, né? E eu tive a oportunidade de fazer a minha tese de dissertação dentro da Santa Casa.
Olha, E que quando legal. eu comecei na Santa Casa, também com uma pessoa muito especial, uma fonoaudióloga inteligentíssima, uma perda muito grande para a fonoaudiologia, porque ela se foi muito precocemente. E aí eu vi dentro do hospital essa área da amamentação. E todas as pediatras daí do corpo, né, clínico ali do hospital, sempre acolhendo e vendo a importância da nossa atuação ali dentro. Então eu fui me encantando, né, com a amamentação e sabe quando parece que você consegue olhar para uma mãe e para um bebê e consegue fazer um encaixe, você consegue ajudar e colaborar? Sabe quando parece que eu tinha aquela sensação de que, eu acho que eu nasci para fazer Tem isso? um propósito, né? Sabe? Tem um propósito. Aquela coisa que parece que você é escolhida. Então, assim, todo o meu trabalho com a amamentação, eu falo que ela me escolheu. Sabe? É porque você faz com amor, Sandra, porque antes da gente começar essa live, a gente estava conversando e você contando casos de pacientes assim, você se emocionou, eu percebi que é uma coisa sincera. E eu acho que nesses 20 e poucos anos você deve ter enfrentado muitas barreiras, porque quando eu termino... Tá, gente, nós dois trabalhamos há mais ou menos 20 e poucos anos, mas não é porque a gente tá velho, tá? Não, porque nós nos formamos bem cedo, muito cedo, precoce. Muito precoce. Né? Então, vamos deixar bem claro para o pessoal, porque senão a gente fala 20 vamos fazer anos, as contas. Começa a fazer conta e não é legal. Mas assim, eu acho que você enfrentou um monte de barreiras, porque assim, quando eu me formei, quando eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia lá na UEL, a amamentação era importante, ok? Mas era mais um tema que estava lá. E assim, pouco era falado, pouco era trabalhado. E hoje em dia, a gente percebe que nós temos até essas campanhas, né? Porque, por exemplo, agora nós estamos vivendo o mês do agosto, o agosto dourado, né? O mês da promoção, incentivo à amamentação. E algum tempo atrás nós nem falávamos nisso. Vamos aproveitar, vamos começar a discussão. O que você acha dessas campanhas? Elas são fundamentais? Elas não são fundamentais? Qual a importância dessas campanhas, principalmente no que diz respeito à amamentação, Sandra? Então eu vou colocar o meu ponto de vista enquanto fonoaudióloga, né? E pela experiência desses anos aí de trabalho. Então eu acho de fundamental importância ter um mês que se relembra, né, essas ações que devem ser praticadas, na verdade, todos os dias. Eu acho que é importante para as instituições, por exemplo, as instituições onde eu trabalho, que é aquele mês que a gente aproveita para retomar os treinamentos com as equipes, né, atualizar, tentar fazer com que as pessoas usem a mesma linguagem, que exista o conhecimento técnico, né? É muito complicado quando as pessoas realizam um atendimento baseado, por exemplo, nas suas experiências pessoais, que a gente vê muito isso, sabe, Leandro? Então, fica lá dando, tipo, opinião de uma coisa, eu fiz assim e deu certo, usa aquilo que dá certo, né? Então, não, é um mês que a gente acaba pegando as nossas equipes para atualizar. Até porque o que às vezes dá certo para você, não dá certo para mim, não dá certo para... Até uma coisa que eu gosto sempre de falar é que todos nós somos individuais, né? Assim, nós temos características individuais e a gente tem que sempre respeitar essa individualidade. Então, uma orientação de amamentação, por exemplo, quando às vezes eu faço um videozinho, ou às vezes aqui até na nossa conversa hoje, talvez isso vai se aplicar para um binômio, para uma mãe e para um bebê, mas para o outro não. Por quê? Porque são características individuais, tá? Mas voltando, né? Senão a gente vai e volta. Voltando em relação à campanha, eu acho importantíssimo, tá? Mas por um outro lado, o que me chama atenção pela vivência e pelas respostas das pacientes no dia a dia, ou no hospital, ou dentro do meu consultório, né? É que essas campanhas, elas acabam colocando a amamentação como alguma coisa muito romântica, muito simplista, sabe? Toda mulher produz leite. Toda mulher é capaz de amamentar, né? Ama quem amamenta, sabe? Esse é pesado. Então, são utilizados algumas formas de campanha que é de uma forma generalista. E é aquilo que eu voltei a falar. A gente é muito individual, a gente tem características muito individuais, né? Então, por exemplo, se a gente for falar lá da lactação, né, do desenvolvimento da mama,
todas as mulheres apresentam, por exemplo, né, todas as fases de desenvolvimento mamário, tecido glandular mamário, né, todas elas vão atingir esse desenvolvimento e na plenitude, vamos pensar no sistema neuroendócrino, todas vão conseguir liberar leite, sabe? Assim, questões que são muito individuais de cada paciente para a gente poder dizer que toda mulher produz leite. Eu até peço perdão se eu já falei lá no meu início da carreira, porque eu acho que é um processo evolutivo e a gente tem que ser humilde, né, para entender isso. Então, eu também já olhei para o aleitamento materno de uma forma mais simplista, né, porque dentro da faculdade eu aprendi que toda mulher produzia leite para sua cria e que, além de produzir para sua cria, algumas produziam em excesso, que eram as doadoras de leite do banco, né? Então, muitas vezes eu fiz curso de gestante com anfiteatro lotado de casais e repeti isso. E quantas dessas mulheres talvez não tenha produzido leite e eu coloquei isso na cabeça delas naquele momento? Você as frustrou, né? Eu posso ter frustrado muitas mães, entendeu? Então, eu acho assim que hoje, claro que a gente faz pós-graduação, a gente estuda constantemente, eu acho muito complicado essas campanhas por ficar colocando o que é tão fácil, o que é tão simples. Eu vou aproveitar o gancho que você disse, que você falou, eu acho fundamental a importância, sabe, Sandra? Que a gente não pode rotular a mulher, né? E a gente percebe que está tendo uma polarização em vários âmbitos da vida da gente. A gente vê uma polarização política, porque se eu voto no fulano eu sou bom, se eu voto no ciclano eu não sou bom. Se eu consigo o parto normal, ok, eu cumpri a minha obrigação de mulher, eu cumpri o meu desejo. Se eu não consigo por algum motivo, porque às vezes a gente não consegue, então eu sou menos mãe, eu amo menos, eu gosto menos do meu filho. E na amamentação tem isso também. Eu não consegui amamentar. Ok, por que você não conseguiu amamentar? Por isso. E o fato de você não ter conseguido amamentar te torna menos mãe, faz com que você ame menos o seu filho. Então, é bom a gente estar conversando disso. Eu não estou tirando de maneira nenhuma a importância da amamentação. O que eu estou tentando tirar aqui é aquele peso que é colocado nos ombros da mulher. Exatamente. E das mães, né? Sobretudo porque é um período extremamente difícil na vida de uma paciente. É igual você falou, de uma mãe, de uma mulher. A gente romantiza toda essa situação, mas a gente sabe que às vezes a gente chega em casa e não é aquele ambiente do Instagram. Exatamente. Que está nos esperando, né? Eu tenho problemas financeiros, eu tenho problemas de relacionamento, eu tenho inúmeros problemas que podem me atrapalhar e que infelizmente me atrapalham, que fogem ao meu controle, né? Então é extremamente importante você tocar nesse assunto. E também nós temos as mulheres que não querem amamentar. Que é uma escolha, né? A mulher que não quer amamentar é uma escolha e eu respeito, né, a escolha dessas pacientes. E que às vezes ela carrega alguma coisa traumática de uma experiência anterior. Você até estava me contando um caso. Exatamente. Eu acho legal você contar esse caso para as pessoas que estão nos assistindo, que eu acho que exemplifica bem. Como fonoaudióloga teimosa, que eu sou também, né? Que é uma característica minha, né? Eu brinco, eu sou brasileira, não desisto nunca. Então, todas as pacientes que eu trabalho, eu sempre vou trabalhar, Leandro, para conseguir a amamentação, se for o desejo dela, sempre. E vou acolher se eu ver que em algum momento isso já não está mais trazendo benefício para esse binômio ou para a família toda, porque muitas vezes gera um estresse para a família toda, tá? Mas quando uma paciente, né, chega, por exemplo, eu que tenho a oportunidade de estar no início da amamentação, que é dentro do hospital, né, muitas vezes, e chega e às vezes ela já comunica, né, tem uma ficha e ela avisa, olha, eu não vou amamentar, né. Então eu até estava comentando que eu tive uma experiência que essa escolha, eu sempre procuro ouvir da paciente o que fez ela tomar essa decisão de não amamentar,
né? Não indo lá cobrá-la de que ela tem que amamentar, mas para ouvir o que, né? O porquê. Dela. E teve uma paciente que me marcou muito, porque quando eu fui conversar com ela e ouvi o porquê, né, de não amamentar, ela me relatou que é porque ela tinha tido uma amamentação anterior muito, muito difícil, que quando o bebezinho dela chorava, ela tinha vontade, sei lá, de se trancar no banheiro, de se esconder, de sair de dentro de casa, e que foi um período muito estressante. Ela falava, porque eu sabia que eu estava sentindo dor e que daqui 1 hora, 2 horas no máximo eu ia ter que começar a sentir dor tudo de novo. E aí eu fiz uma proposta para ela, né? Eu falei que se era só isso que era impeditivo, né? Essa dor, esse desconforto que ela teve na primeira amamentação, de que se ela queria que eu acompanhasse ela na primeira mamada e que se ela se sentisse bem, ótimo, se ela não se sentisse, eu tiraria o bebê imediatamente da mama dela. E aí ela falou, não, eu concordo, ela ficou bem entusiasmada, ela falou, não, eu concordo, né? Eu acho que a gente conseguiu criar ali um vínculo de segurança. E aí foi isso, ela foi, teve o bebê, quando ela voltou do centro cirúrgico, eu coloquei o bebezinho dela para mamar. E quando ela sentiu o bebê mamar tipo, sem dor, assim, ela começou a chorar. Eu também me emocionei, porque para ela ali, assim, ela entrou no hospital e assinou lá, anotou na ficha que ela não ia amamentar. E a gente conseguiu reverter essa situação, é lógico. Sabe? Então, assim, já teve situações diferentes que a paciente falou, não, eu não vou amamentar porque é uma coisa que não me faz bem, a minha relação com a minha mama é uma coisa que não me permite, então a gente sempre vai respeitar. Mas eu preciso também ouvi-la, né? Eu preciso entender o porquê dessa decisão, né? Sempre tem um porquê. E é igual você falou, né? A gente tem que respeitar a individualidade e a particularidade daquele casal e daquela família. Exatamente. Que agora está se formando, né? Se constituindo. Né? Aproveitando, Sandra, a gente simploriamente, a gente sempre achou que a amamentação era pega e posição. Então, você já falou que o organismo da mulher ele pode se comportar de maneira diferente, né? Então a gente tem que respeitar as individualidades. Inclusive, essas individualidades elas podem se dar temporalmente, ou seja, você às vezes não teve dificuldade para amamentar o primeiro filho e você pode ter de amamentar o segundo filho, ou vice-versa. Então quer dizer que a amamentação não é só pega e posição? Não é só pega e posição, não. Eu vi ainda que você trouxe um monte de coisa aqui. Eu vim até com os acessórios aqui pra gente tentar ajudar, tá? Não é só pega e posição, né? Então, o que acontece? Existe algo muito maior que a gente precisa estar atento. É muito comum, tá? As pacientes chegarem no consultório, por exemplo, com uma lesão no mamilo, né? Tá. E aí, se eu tenho uma lesão no mamilo, isso é um indicativo de que alguma coisa não está funcionando bem, tá? E eu, particularmente, eu não gosto de tratar sem saber a causa, né? O que provocou essa lesão? Alguma coisa provocou essa lesão. Então, aí eu sempre converso com a mãe e ela fala, ai, não, alguém viu e disse que a pega e a posição tá perfeita, tá? Aí eu sempre faço um combinado. Tem que fazer meus combinados. Lógico. Porque eu trabalho para as coisas darem certo, né? Para o paciente ter resposta e eu quero, na verdade, que todo mundo fique bem, né? Então eu sempre faço um combinado. Olha, então a gente vai fazer, por exemplo, essa sessão de LED. Eu sempre tô com a minha boneca, peço para a mãe com a boneca me mostrar como é que ela tá fazendo, né? Porque ela vai lá só para fazer essa aplicação. E peço para ela assim, olha, de hoje para amanhã você vai ter que ter uma melhora de 70%, pelo menos. Porque bastante, né? Muito, é a resposta que a gente observa que as mães referem, sabe? Se não tiver essa melhora, é porque pode ter alguma coisa além da posição e da pega que você acha que está adequada, acontecendo ali que está fazendo essa lesão. Então, Leandro, eu como fonoaudióloga, qual que é a minha preocupação? O que envolve a ordenha do peito, né? Então, o que é tirar leite daquela mama, né? Eu tenho todo um complexo ósseo, muscular, né? Então, eu tenho uma anatomia, uma fisiologia de cavidade oral, uma movimentação de língua, eu posso ter um freno limitante ou não. Então, assim, eu tenho um conjunto de coisas que eu preciso olhar para ver se isso está funcionando,
para que esse bebê vá lá e quando ele faz aquela pega e posição que todo mundo fala que está perfeita, se esse complexo muscular, ósseo, entendeu? Está funcionando para fazer a retirada do leite. Então, assim, você vê o lábio ali do bebê acoplado, às vezes na areola toda da mãe, que é o que, né, as pessoas falam que é a pega correta, não significa que, por exemplo, a mandíbula está fazendo a excursão como tem que ser feita para que esse queixo, que a gente brinca que o queixo massageia a mama e retira o leite, né? Então, para que faça essa excursão, que essa língua dentro da boca esteja em equilíbrio, conseguindo fazer a movimentação que tem que ser feita para conseguir tirar esse leite, para gerar esse vácuo, essa diferença de pressão dentro da boquinha do bebê para fazer a sordenha, sabe? Então, tudo isso que você está me falando é que, então, o mecanismo da amamentação, vamos colocar o mecanismo não, a amamentação é um processo complexo que envolve vários mecanismos, desde neuroendócrino da mãe e passa pela lactação, pela produção de leite na mama e pelo adequado mecanismo de pega, sucção e todo esse mecanismo da deglutição adequado para fazer o bebê conseguir, para que o bebê consiga de uma maneira adequada mamar. Tá. E para ele conseguir fazer o quê? Essa mãe manter a lactação. Entendi. Né? Porque o que a gente pensa? Num primeiro momento, a resposta de produção de leite, né? Então a produção de prolactina e ocitocina, elas acontecem, às vezes, muitas vezes, até mesmo sem o bebê sugar tão efetivo na primeira semana, a gente vê isso, porque as mães fazem a pojadura, às vezes a mãe nem teve contato com o bebê ainda, por exemplo, nossas mães de UTI, tá? Então, por uma questão hormonal, a mulher produz. Só que a manutenção dessa produção é que tem que acontecer. Então, eu sempre brinco assim, se eu tenho uma fábrica que o meu operário não trabalha direito, essa minha fábrica, ela não consegue se manter. Com certeza. Entendeu? Então, por isso que às vezes eu falo assim que não é tão simples, né? Envolve, assim, muitas características, tanto da mulher, do desenvolvimento, desde essa questão mesmo, das respostas da mama, neuroendócrino, de como esse bebê abocanha o peito, como é que ele faz essa ordenha para a gente conseguir falar que está bem estabelecido, por exemplo, a amamentação. Tá. Ô Sandra, eu vou te interrompendo aqui porque o pessoal já está começando. Vai lá. A gente vai fazendo, Eu tô preocupada porque você não abriu tua pasta aí. Não, minha pasta aqui tem a pergunta surpresa, é a pergunta do dia. Eu tô preocupada porque ele não abriu a pasta. Eu tenho uma pergunta aqui, a Keller é uma amiga nossa, ela tá de 23 semanas. E ela fala que tá sentindo muita dor nas mamas. E ela tá morrendo de medo já de amamentar. Eu vou aproveitar e eu vou fazer um gancho aqui com a pergunta dela, a partir de quando a mulher tem que se preparar para a amamentação, se ela tem que se preparar para a amamentação ou não, porque eu sei que isso é um tema pouquinho polêmico, controverso. E outra coisa, que eu acho que é uma coisa que é uma dúvida frequente das mães, eu tenho mamilo invertido, mamilo plano, como trabalhar com essas individualidades? Então, tira a dúvida aqui da Keller, porque a Keller é uma querida e ela está preocupada. E depois vamos fazer o gancho aí com essas duas outras perguntas que eu te fiz. Eu tenho experiência de algumas pacientes que se queixam realmente que já no período gestacional, né, a mama, uma mastalgia, né? Uhum. E a nossa experiência, a minha experiência, né, dentro do consultório dessas pacientes que eu faço segmento, é que depois isso não se intensifica, né? É claro que no período de lactação, por exemplo, na primeira semana, o que eu sempre converso com as pacientes? O que é esperado? Uma mama pesada, uma mama mais quente, né? A temperatura da mama, não a mãe com febre, mas ela sentir que a mama dela tá mais quente, tá? Ela sente uma pressão, sabe? Uma sensação de pressão nas mamas. Então, isso são
são respostas esperadas, né? Eu até brinco que é uma boa resposta, né? Que a mama está sinalizando que tá funcionando. A mama se modifica durante a gestação. A mama se modifica durante a gestação, né? Então, o que é sempre o nosso cuidado? Depois do nascimento do bebê, depois eu vou voltar que você me perguntou do antes também, né? Mas para responder no caso dela que está com essas dores, tá? Depois que o bebê nasce, a gente conseguir ajudar essa mama a manter um equilíbrio, uma plenitude, que a gente fala. Então, por exemplo, a mama tá latejando, tipo, a gente percebe que tem ali, o leite está incomodando. Então, sempre, por exemplo, antes de amamentar, o que a gente faz? A gente faz uma massagem. Posso pegar minha mama? Lógico, fica à vontade. Gente, eu tô com um problema porque ele não gosta da minha maquete. Ele... Nossa, Sandra, você acabou comigo agora, né? Todo mundo fala, eu e os... Mas não sou só eu que falo dessa mama sua aí, né? Todo mundo reclama, fala que onde eu vou eu levo ela, mas é uma forma de eu conseguir trabalhar com as minhas pacientes. Vamos lá. Então, o que acontece? A gente geralmente tem, logo depois que o bebê nasce, uma mama com uma característica que a gente fala de túrgida, né? Eu tenho uma mama túrgida. Então, o que é isso? A minha areola, ela fica sem elasticidade, sabe? Então, quando a mama tá com essa característica e eu venho colocar, por exemplo, o bebê para mamar, essa característica dessa areola, ela não me permite. E a mama fica muito dolorida, entendeu? Então, o que a gente costuma fazer? Antes da amamentação, a gente faz uma ordenha de alívio e essa ordenha tem que se concentrar sempre na areola, no complexo areolo-mamilar. Por quê? Porque é onde o bebê vai fazer a pega. Então, antes de eu colocar o bebê para mamar, eu já vou tirar essa dor na ordenha, que não vai deixar de doer, tá, Leandro? Tá. Mas, a hora que eu encaixo o bebê para mamar, eu facilito a pega e a mamada fica menos dolorida. Essa é a resposta para essa tua paciente que tem Keller, né? Isso. Que tem essa mastalgia, tá? Então, o que a gente faz? A gente concentra sempre a ordenha nessa região de areola. Então, até uma questão assim que eu tenho observado, fazer um adendo, eu observando pessoas que atendem, né, às vezes essas pacientes, e que ficam, a paciente acabou de ter bebê, massageando a mama toda, fazendo expressão da mama na mama e não nesse complexo aureolo-mamilar, tá? Então, isso acaba deixando aí sim a mama mais dolorida, tá? Entendi. Então, a areola, ela tem que estar elástica, sim, para facilitar. E aí a gente facilita fazendo esse alívio, que o bebê também faça um encaixe melhor e consiga fazer aí uma ordenha do peito, tá? Legal. Keller, acho que a Sandra respondeu a tua pergunta. Se ela qualquer coisa manda de novo. Depois a gente vai também disponibilizar o contato da Sandra, o e-mail da Sandra, para que vocês possam mandar as perguntas para ela e eu tenho certeza que a Sandra vai responder para vocês com o maior prazer e carinho. Vamos aproveitar e vamos falar da questão do mamilo e do preparo que você falou, né? Então, até assim, porque tá chovendo de pergunta aqui, ó. Então, assim, não existe um preparo para mama, tá? Eu sempre reforço, na verdade, que a mama, ela se desenvolve, ela se prepara. O que a gente tem que preparar é a nossa cabeça, né? Então, eu acho que o momento ideal para a gente conversar sobre a amamentação é no pré-natal. No pré-natal, né? Tá? Na verdade, já existem estudos científicos dizendo isso. É o melhor momento porque a mulher, ela tá em condições... que eu falo que a mulher, assim, ela é mais emoção na maioria das vezes, né? Mas ela consegue raciocinar um pouco melhor, ela consegue ser um pouco... racionalizar isso. Né? Ela consegue olhar com um pouco mais de prática. Então, por exemplo, na consultoria que eu faço, a gente trabalha muito a parte prática mesmo, né? Então, eu sempre tô lá com a boneca, então a gente vai, treina, faz as posições que facilitam, né? Então, eu acho que essa consultoria no pré-natal, ela é essencial. E por que é fundamental também? Porque aí a gente vai trabalhar as particularidades de cada uma. Então, por exemplo... ansiedade de cada uma, a preocupação. Eu tenho na minha cabeça que a amamentação é um processo muito sofrido, porque eu acompanhei uma prima que amamentou e o mamilo quase caiu, sabe assim?
E aí eu vou trabalhar essas questões individuais, tanto da memória afetiva, né, que a pessoa tem em relação à amamentação, seja de uma experiência anterior ou da vivência com alguém, ou, por exemplo, questões muito íntimas e particulares de cada um, Lógico. entendeu? Então, eu acho que o pré-natal é o melhor momento e não tem que preparar a mama, não tem que passar bucha, não tem que fazer... tanto que eu orientei passar bucha. Olha lá, ó. Não tem que fazer aqueles exercícios de ficar rodando o mamilo, não, tá? E tudo isso. Nada. Tá vendo? Então, a gente não tem que preparar a mama, a gente tem que preparar a nossa cabeça. Portanto, gente, a amamentação não é só achismo, tem ciência em amamentação. Ciência. Tem ciência. Ó, temos uma pergunta aqui que eu acho que vem bem com aquela do bico. Ó. A Laís tem 27 semanas e ainda não tem bico. Então já vamos aproveitar e vamos emendar com a do mamilo invertido ou do mamilo plano. O que isso interfere, prejudica e como que a gente pode atenuar caso isso aconteça? Tá. É um tema bastante polêmico, né? Os tipos de mamilo. Ah, é? É. Porque, assim, as pacientes que têm o mamilo plano ou invertido, elas já chegam achando que não vão conseguir amamentar. O mamilo, ele é um facilitador, tá? E a característica da areola é quem define. Então, não é o mamilo em si, tá? Então, o que vai definir? Na minha experiência, os reflexos orais do bebê. Então, se eu tenho uma boca, uma boa amplitude de abertura de boca, uma língua volumosa, que consegue fazer um avanço além da gengiva, que consegue fazer canolamento. Eu tenho um reflexo oral normal do bebê. E a minha mãe tem um mamilo invertido, se a areola estiver elástica, esse bebê vai fazer uma pega e sucção perfeita. Normal, ótimo. Tá? Então, quem define muito se vai dar certo ou não é o reflexo oral do bebê, as características, as condições da areola e a forma como o bebê é posicionado na mama. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, já vou até fazer aqui mais ou menos uma orientação prática, tá? O que a gente vê? As mães colocam o bebê, seguram o bebê aqui, colocam uma almofada de amamentação aqui no colo, tá? E elas colocam assim, ó, o bebê em cima da almofada e fica assim, ó, tentando acertar a boca do bebê. Então fica assim, ó, a gente chega lá, a mãe tá nessa posição, tá? Desconfortável. Só que o que acontece? Quando eu seguro o peito assim, a minha mão já atrapalha esse encaixe, tá vendo? Ó, a minha mão não deixa o queixo encaixar no peito, tá? E aqui minha boneca é durinha, ela tem controle cervical, o bebê não tem esse controle, né? Então o bebê, ele vem, volta, então fica aquela briga. Então o que a gente faz? Então vamos pensar lá que eu tenho um mamilo invertido, a areola da minha paciente, a gente fez ordenha de alívio, a gente deixou a areola bem elástica. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma organização motora, que a gente fala no bebê, que é deixar o bebê alinhado, então, cabeça, cervical, coluna e bumbum. Então, o bebê fica de bloquinho de frente, tá? E com a mão do lado da mama, Leandro, então aqui, ó, eu dei o controle cervical, eu fiz uma organização motora no bebê. Com a mão da mama, eu vou fazer o quê? Eu vou provocar o reflexo de busca, né? O reflexo de procura, que quando a gente passa assim o peito na boca, o bebê faz aquele bocão. Então, quando o bebê abre a boca grande, aí a gente tem que ser rápido. A gente tem que trazer a boquinha. Uma outra coisa que é muito comum nesses mamilos invertidos, as pessoas ficarem beliscando a areola, fazendo uma preguinha, né? Ai, faz a pinça. Faz uma pinça. Gente, eu não posso ver pinça na minha vida, tá? Então, a gente nunca faz pinça independente do modelo do mamilo. Por quê? Se a areola é onde o bebê tem que abocanhar para conseguir fazer a ordenha e o esvaziamento da mama, como é que eu vou botar o meu dedo aonde o bebê tem que botar a boca? Não faz sentido. O quebra-cabeça não monta, tá? Então, nós vamos pegar do lado de fora do peito, a areola ela tem que estar toda livre, evitar de apertar e fazer uma prega, sabe? Porque enruga, fica horrível. Então, o que a gente faz? Pegou o peito, provocou, abriu o bocão, aí a gente encaixa o bebê. Então, a gente monta o quebra-cabeça. Vamos aproveitar aqui que você está falando de porque nós temos uma pergunta aqui da Gi. A Gi está grávida de gêmeos e ela perguntou, será que eu vou conseguir amamentar? Vamos lá, Gi, vai conseguir. Bom, a minha experiência com gemilar é bem positiva, que tá? Bom.
Então aqui, ó, só finalizando, Gi, ó. Então a gente encaixou, nós não vamos ficar nessa posição esquisita, tá, Leandro? Depois que fez o encaixe, o que que a gente vai fazer? Passar o braço e aí sim a gente vai ficar na posição convencional. Mas é facilitar a forma de encaixar, tá? Então isso ajuda muito, não só as mães com mamilo invertido ou plano, mas qualquer mãe para que a mamada comece no lugar certo, tá? Pulando pro gemelar, tá? Eu tenho uma experiência... Vou aproveitar que você está aqui. E aí, tem alguma almofadinha, alguma coisa que então, pode ajudar? Pode. Então, mas a almofada, ela entra depois. Depois que ele Leandro, está posicionadinho e mamando. Isso. É incrível. Às vezes eu faço teste lá no consultório, tá? Então, agora é a hora do pai participar, viu, gente? Vamos, é o pai que traz agora a almofada. Agora é o pai que traz a almofada. Exatamente. Porque já que a gente não lacta, né? Já que a gente não produz leite... Então, vamos trazer... Tem que trazer a almofada e o pai que vai segurar depois para eructar também. Então, a gente finaliza sempre assim. Tá. Então, a questão da almofada, às vezes eu até faço o testezinho lá no consultório. A gente treina sem almofada e eu coloco a almofada para dar conforto para a mãe. Depois que o bebê cansa. Então, ela é ótima, mas ela tem que entrar depois para a mãe descansar os braços. O mecanismo da amamentação já começou, o bebê já está mamando. O bebê tá alinhado, encaixado aqui na mãe, tá todo bonitinho. Agora aí vem a almofada para colocar o descanso. E a Gi, o que ela vai fazer com os gêmeos dela? Ah, tá. A Gi com os gêmeos dela, ela vai fazer isso aqui, ó. A minha experiência que é mais positiva é que essa poltrona eu vou vir um pouquinho para frente, que fica mais fácil. O que a gente faz, ó? A gente coloca, se eu soubesse, eu teria trago 2 bonecas, né? Mas a gente coloca um bebê de cada lado. Entendi. Então, essa posição aqui, ó, a gente chama ela de futebol americano. Então, a gente encaixa o bebê aqui, ó, embaixo do braço. E aí, a gente encaixa o bebê. Então, eu vou encaixar um de cada lado. Aí, o pai vai trazer a almofada. E aí, no tempo de amamentar um bebê, a gente já amamenta os dois. Então, não fica um processo tão cansativo. Até porque, de repente, você acabou de colocar um pra dormir que ele acabou de mamar, o outro acorda. Ou pior, às vezes um tá mamando, o outro acorda. Aí a mãe fica desesperada, porque como é que o outro tá lá chorando, querendo mamar e esse aqui não solta, entendeu? Então é uma forma da gente conseguir amamentar gemelar. Deixa eu continuar perguntando. Primeiro, aqui tem um elogio para você, que é da Regiane, que é uma psicóloga, amiga nossa também, que trabalha bastante com gestantes. E ela elogiou a tua fala, tá? Porque ela falou que esse é um processo que envolve muito o emocional. Aí a gente tem uma pergunta da Nani e uma pergunta da Márcia. A da Nani é normal o peito não vazar leite? Aí eu vou aproveitar para fazer um gancho aqui. Meu bebê nasceu. E agora, quando que vem o leite? Naquelas que ainda não apresentam, né, a saída, né, de leite da mama. E a Márcia pergunta também se mamas muito grandes precisam de uma pega diferente. Tá, então vamos lá. Questão de quando é que o leite começa a vazar. Se é normal o peito não vazar leite. Não vazar. Aí eu vou pedir para você aproveitar e falar um pouquinho daquela nossa conversa que a gente estava tendo, que a tua preocupação é que isso você vem aprendendo ao longo dos anos, que assim, infelizmente, nem todas as mulheres produzem a quantidade suficiente de leite. E aqui a gente pode até falar em algumas situações especiais. Às vezes a mulher fez uma mastopexia, ela fez uma cirurgia redutora das mamas. Então, às vezes ela teve que diminuir a glândula mamária, né? Tá. Então, vamos lá. Se eu me perder, vamos você lá, me fala, porque é bastante coisa. Tá. Até porque a gente tem bastante gente aqui conosco para nos voltar para o trilho, caso nós saiamos. Vamos começar então a questão dessa ejeção do leite, né? Então a gente sabe que algumas mulheres, ainda gestantes, percebem que está vazando colostro. Então todas acham que tem que vazar também. E isso não é uma verdade. Não é porque não vazou que não vai produzir depois, né? Teoricamente, começaria a ejeção depois que a placenta saísse do corpo, né, Leandro? Que aí mesmo. A gente começa com ocitocina e prolactina. Isso. Então, um peito não vazar, ele não significa que não tem leite. Tá. Na verdade, a gente
eu gosto de avaliar a produção de leite de acordo com as respostas do bebê. Tá? Então, quem é que vai dizer pra gente se a mãe tem leite suficiente? É o bebê, tá? Porque eu vou falar de novo da individualidade de cada ser. Então, por exemplo, você teve 3 bebês, os 3 foram individuais. Foram totalmente diferentes. Não é assim? Então, o que a gente tem que pensar? Que às vezes um bebê, por exemplo, eu, Sandra, para minha primeira filha, eu produzia leite e ela me falava que ela estava satisfeita com a minha quantidade de leite que eu tinha. Como é que ela falava isso, Sandra? Ela soltava o peito, ficava feliz, né? Ela estava com a boquinha sempre cheia de saliva, fazendo bastante xixi. Era um bebê que tinha reatividade, então assim, sempre que eu mexia com ela, ela tinha tônus. Então ela me falava, tô com açúcar do sangue ótimo. 10. Ganhava peso adequadamente, né? A gente sabe que o peso não é um marcador único, né? A gente sabe que tem bebê que ganhando 20 gramas por dia está super bem, mas tem bebê que não está bem ganhando 20, que precisa de 30, ele teria de 40, um potencial de crescimento maior, né? E aí eu tive as duas experiências. Eu tive a Areta, que me demonstrava isso, e eu tive o Arthur, que ele era insaciável. Ah, é? Esfomeado? Esfomeado. Então, assim, essa questão é o bebê que me dizia, eu tô satisfeita, teu leite está sendo o suficiente para mim ou não. Então, eu sempre falo para as mães, meu peito vaza? Não, não vaza. Mas teu bebê solta o peito, tá com cara de feliz, tá hidratado, tá com sinais de reatividade. Foi ao pediatra, que é essencial, né, essa consulta precoce no pediatra de 7 a 10 dias. O bebezinho já começou a ganhar o pezinho que perdeu lá na maternidade. Então, o que ele está dizendo para mim? Que a mãe tem leite, mesmo que o peito não vaze. Não é? Com certeza. Como a gente tem mães que reclamam que o peito vaza e o bebê não ganha peso. Então, por que se tem tanto leite e não ganha peso? Tá? Então, assim, essa questão da mama não vazar não significa que não tem leite, né? Então, é sempre observar os sinais do bebê e o bebê que vai dizer pra gente se a gente tem o tanto de leite que ele tá precisando, tá? Em relação às mamas grandes. As mamas grandes. O que acontece? A mama grande, eu gosto de usar uma tipóia. Sandra, eu tô olhando aqui, mas não é porque eu não tô prestando atenção, não. É porque eu tô vendo, tá bombando mas aqui. Eu tô vendo isso aí. Olha, eu tô começando a ficar preocupada se a gente pode fazer 35 horas de live. Não, tomara, porque assim, das duas uma, tem 54 pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Ou a nossa família é muito grande. Ah, é verdade, pode ser. Coisa que eu acho que não é. E, inclusive, eu quero aqui agradecer ao pessoal que faz exame conosco, que eu tenho a oportunidade de acompanhar, porque assim, a gente mandou mensagem para um monte de gente hoje e o feedback tem sido muito positivo, foi muito legal. A gente está aqui, eu não sei quem é que está entrando, né? Mas hoje de manhã eu mandei uma mensagenzinha para as minhas pacientes, né? Pacientes que já passaram por mim há bastante tempo. E foi muito legal porque eu recebi as fotos das minhas pacientinhas com 1 ano e meio, 2 anos, né? Olha, que bacana. Sabe? Então, as mães me mandando. Não sei se elas estão conseguindo participar agora. Que bom. Mas, assim, foi uma resposta, assim, muito carinhosa. Achei sensacional. Então, vamos lá. Fala um pouquinho da mama grande. Da mama grande. Depois a gente tem uma pergunta da Uliana, que é outra paciente nossa, que a gente teve a oportunidade de acompanhar a gestação dela. Tá, então calma, deixa eu falar da mama grande primeiro, senão você me atropela. Não, tranquilo. Tá, então as mamas grandes, o que acontece? É o mesmo processo, né? Então eu sempre sugiro ou segurar a mama e encaixar o bebê, só que quando a gente coloca nessa posição aqui, quando eu tiro a mão, geralmente a mama pesa. E aí, quando a mama pesa, ela escorrega da boca do bebê. E aí, o bebê acaba ficando mais próximo do mamilo do que em toda a pega que ele tinha conseguido fazer. Então, se for para segurar nessa posição, eu pego o próprio cueiro do bebê e faço um rolinho e faço uma tipóia mesmo. Então, eu passo aquele tecido aqui e amarro aqui no pescoço. Você faz um apoio para a mama. Um apoio para a mama, entendeu? Porque quando ela tira a mama tá apoiada por essa tipóia. Entendi. Então a mama não se movimenta. Ai, Sandra, não gostei desse negócio de usar essa tipóia. Tem mãe que fala que, você tá me deixando chateada com essa tipóia.
O que a gente faz? A gente coloca o bebê de futebol americano. Por quê? Quando eu coloco o bebê no futebol americano, o tórax do bebê segura o peso da mama. Então, mama muito volumosa facilita muito essa posição. Na verdade, essa posição ela facilita em várias situações. Por quê? Quando eu encaixo o bebê nessa posição, eu tenho uma visão, meu campo visual é melhor no encaixe do peito na boca, porque a mãe ela consegue ver a boca de frente. Então, quando o bebê abre a boca, ela consegue trazer. Então, nos primeiros dias, essa posição ajuda muito a mãe encaixar para o bebê não machucar. Entendi. Entendeu? Então, essa posição de futebol americano é bem legal. Vamos Vai lá, qual que é a outra? Continuar aqui, ó. Nós temos mais na verdade, é um comentário aqui da Tati, porque ela fala que é bem frustrante, principalmente para as mães de prematuros extremos que não conseguem amamentar. E essa deve ser uma tônica, né, da sua rotina, porque você trabalha num hospital terciário, né, que é a Santa Casa, e com certeza você se depara frequentemente por mães que estão passando por essa situação. O que você sugere para elas? O que você pode aconselhar aí para Tati? Então, vamos lá. Eu nem falei, né? Mas a minha pós-graduação é em motricidade oral e a ênfase é em UTI neonatal. Então, eu fiz na Faculdade de Medicina do ABC Paulista e a minha vivência, a minha especialidade, vamos dizer, é UTI neonatal, né? Olha, são os prematuros, né? Bom, hein, Sandra? Que é aleitamento nessas situações especiais, tá? Então, o prematuro, ele manter a lactação. Então, a gente tem que pensar em algumas situações, né? Hoje, a gente tem prematuros de 26 semanas. Verdade. Não é? Então, que há 20 anos atrás, quando eu comecei, não existia. Era um abortamento, né? Infelizmente, acabava... não evoluía, né? Bebê, A gente perdia esses bebês. E hoje não. Hoje esses bebês, eles estão saindo. Só que eles estão saindo o quê? Com 30 dias de... 90 dias de UTI. 70 dias de UTI. Entendeu? Então, você imagina o que é uma mãe, todos os dias, ter que deixar o filho no hospital e ir para casa. Sabe? Então, as mães de prematuro merecem todo o meu respeito e dedicação. O que a gente tenta? A gente tenta auxiliá-las a manter a lactação. Né? Então, elas podem ficar, por exemplo, durante a visita na UTI, elas fazem a ordenha manual, né? Para tentar manter o estímulo. Quando esses bebês têm condições respiratórias, né? Então a gente faz uma avaliação que eles têm uma coordenação, sucção, respiração e deglutição. A gente vai começar a trabalhar com esses bebês até conseguir colocá-los no seio materno. Mas às vezes, Leandro, esse tempo todo, essa exaustão, essa preocupação, o estresse, as condições motoras orais desse bebê, porque às vezes ficou entubado muito tempo, né? Então musculatura... Existe um complexo muito grande envolvido na amamentação do prematuro, tá? Então, o que a gente sempre tenta trabalhar, né? O que eu tento? Quando a bebê tem condições, a gente começa a fazer uma transição, que a gente fala. Então, por exemplo, esse bebê se alimenta por sonda, né? E a gente começa a colocar ele no peito e a gente vai observando se esse bebê coordena, sugar, respirar, engolir, se isso não coloca ele em risco, né? Então, imagine a mãe, tô ali com o bebê no peito, mas a fono está em cima para ver se o bebê não vai fazer uma cianose, não vai fazer uma apneia, não vai fazer alguma coisa, né? Tensão, né? Então é muita tensão. E a gente tenta trabalhar fazendo o desmame dessa sonda. Então, à medida que o bebê vai mamando melhor o peito, a gente vai diminuindo esse leitinho da sonda, mas muitas vezes a mãe já não está com uma lactação para que a gente consiga fazer uma transição que a gente fala direta da sonda para o peito, né? Que esse bebê consiga mamar exclusivamente. E aí, muitas vezes, a gente precisa entrar com uma mamadeira, né? Se for a escolha da mãe, né? A recomendação do Ministério da Saúde, Leandro, é que a gente use o copo, tá? O copinho. Mas não são todos os bebês que se adaptam ao copo e não são todas as mães que se sentem seguras em dar o copo. Né? Então, às vezes, eu, como fono, eu já recebi crítica de profissionais por eu ter permitido, olha que situação, por eu ter permitido que mamãe usasse mamadeira. Quer dizer que a gente tem que colocar todo mundo no mesmo saco? Não é assim, né? Não é? Então, o que assim... a gente falou,
de individualizar o tratamento. Então, assim, tem situações que eu preciso acolher essa decisão. Eu acho que, em primeiro lugar, eu conseguir ajudar essa mãe a não olhar para o bebê dela só no sentido que ela tem que nutrir com o leite dela. É claro que se ela conseguir, ótimo, mas que ela também olhe para esse bebê observando as outras demandas que esse bebezinho tem. Eu preciso de uma mãe, não é? Eu preciso de uma mãe emocionalmente bem estruturada para que ela consiga atender todas as outras coisas que um bebê precisa, né? Que ela consiga, o bebê através do choro, né? Ele sinalizar para ela que ele está com desconforto e ela atender, né? Eu tô com a fralda suja, ela atender, né? Então, assim, é muito complicado a gente forçar e falar que é a mesma coisa. A gente não tem como afirmar que todos os bebês vão conseguir mamar peito. E os bebês prematuros é uma situação que a gente fala de aleitamento, uma situação especial, porque, né, acontecem outras coisas também no meio do processo. A gente tem os nossos bebês sindrômicos, entendeu? Quantos bebês que a mãe, o sonho era amamentar e que o bebê evoluiu para uma gastrostomia. Você imagine como que é para essa mãe aceitar esse processo? Como que para a gente, enquanto equipe, é difícil a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que indicar, porque claro que não é uma indicação fonoaudiológica, mas a gente que está diretamente, né, com essa mãe, com esse pediatra que está conduzindo o caso, e a gente tem que dar esse suporte emocional, a gente tem que fazer ela entender que naquele momento é o melhor e mais seguro para o bebê dela, né? Então a gente tem as condições especiais do aleitamento materno, né? Dessas situações que a gente atende. Até aquela foto que eu te mandei. Foto que a gente usou para ilustrar a live de hoje, né? Nossa, eu achei... Aquilo é uma obra de arte, né? É uma obra de arte, né? Então, assim, ali ela mostra todas as possibilidades, né? Então, quais são as possibilidades de amamentação, independente dela, o respeito que a gente tem que ter para qualquer uma das formas, né? Uma mãe com a mamadeira, uma mãe na gastro, uma mãe no seio materno. Verdade. Né? Então, dependendo da individualidade de cada caso, vai ser uma situação daquela que a gente vai ter que apoiar, acolher e respeitar. A palavra, acho que é acolhimento. Né? Exatamente. Acolhimento, eu acho que é a palavra que define o que as pessoas esperam de um atendimento hoje, de uma orientação, né? Porque a minha realidade é diferente da sua. Sim. Né? E a gente tem que respeitar essas particularidades. Vamos lá, que tá bombando aqui de pergunta, hein? Tem alguns elogios para você, para mim, a Cíntia elogiou a gente, acho que a Nanu nos elogiou também, acho que a Nani, que a gente acompanhou a gestação, a Márcia, a filha dela, ela faz um relato que a amamentação não tá boa, a filha dela está com 21 dias, em uma das mamas é bem difícil. E aí, então, vamos falar um pouquinho disso, que a gente estava até conversando um pouquinho disso antes, né? E aproveitar que a Nani fez outra pergunta, que o bebê dela está engasgando bastante no peito, se ela está fazendo alguma coisa errada. Então, uma das mamas é difícil para uma amiga nossa amamentar, e o bebê da outra paciente está engasgando bastante. O que está acontecendo de errado aí, Sandra? Tá. Olha, é difícil, hein? Fazer diagnóstico e tratamento e orientação, né? Tá, então vamos pensar nas situações, né? É o teleatendimento. É teleatendimento, vamos lá. Eu que gosto de colocar minha mão, olhar tudo, vasculhar, minhas pacientes que sabem, né? Eu depeno os bebezinhos lá, olho tudo. O que acontece? Sempre quando uma mãe me fala, de um lado pega bem e do outro não, a gente vai ter que avaliar uma série de fatores. Primeiro, as características da mama, né? Todas as mulheres, na verdade, nunca uma mama é igual à outra, né? A gente tem as diferenças. Então, às vezes eu tenho uma areola que é um pouco mais elástica, uma areola que é mais túrgida, um mamilo que é um pouco mais protuso, mais protátil, sabe? Mais elástico, o outro mais rígido. Então, eu posso ter características da mama diferentes, que pode facilitar ou dificultar, tá?
Mas na grande maioria das vezes é alguma coisa no bebê. Então eu posso ter, por exemplo, um torcicolo, eu posso ter, não chegar a ser um torcicolo, mas ter uma tensão de esternocleidomastoide que me limita a rotação do pescoço. Então ele limita a rotação do pescoço, ele me limita a excursão da mandíbula, ele me limita a movimentação de língua, porque é um complexo que funciona todo junto, entendeu? E aí, às vezes, essas limitações no bebê que fazem ele mamar só de um lado. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, com o passar dos anos e estudos, o que eu consigo ver? Que eu olho hoje para o bebê o corpo inteiro, né? E a gente tem que envolver muitas vezes outras especialidades para ajudar a gente. Né? Então, por exemplo, eu tenho trabalhado bastante, por exemplo, com as fisioterapeutas osteopatas, né? Que se eu vejo que eu cheguei num ponto e que aquilo ali não é mais... Não é o suficiente? Não é o suficiente, então, pera lá, eu tenho um músculo travado aqui, esse músculo já não é mais parte da fono. Entendi. Entendeu? Então, quem é que trabalha esse músculo? Então, eu acho que isso também é muito importante, que eu acho que eu não tinha conseguido falar ainda, é a gente saber até onde eu posso. Até onde eu estou contribuindo. O trabalho multidisciplinar. Multidisciplinar. Né? Então, por exemplo, consultoras de amamentação, né? Independente da área. Ajustou posição, ajustou pega, aquilo que você consegue ver, mas está machucando, o bebê não ganha peso. Pera lá, será que é reflexo oral alterado? Quem é o especialista? Quem que é o profissional habilitado para avaliar o reflexo oral de um recém-nascido? Entendi. É a fonoaudióloga. Por quê? Porque quando eu vou fazer essa avaliação, eu não vou introduzir o meu dedo enluvado na cavidade oral do bebê e ver se suga ou se não suga. Não é isso. Eu penso muito mais do que isso. Entendeu? Então, assim, sempre quando eu tenho um bebê que mama bem de um lado e não mama do outro, eu preciso entender, eu preciso avaliar a mãe. Eu sempre falo para as mães quando elas chegam no consultório, primeiro eu vou te avaliar, depois eu vou avaliar o bebê e depois eu vou avaliar o bebê na mãe. Entendeu? Porque daí a gente consegue identificar, né? A gente vai limpando ali para ver o que está acontecendo, qual que é a dificuldade, tá? Legal. A outra era... Que o bebê da Nani tá está engasgando bastante no peito. Será que ela está fazendo alguma coisa errada? Ó, o que é o mais comum, né? Eu gosto de pensar sempre simples, tá? Acho que a gente tem que pensar simples primeiro, no básico. Aí depois, se não é o básico, a gente vai, claro, investigando. Mas do mesmo jeito que eu tenho pacientes que sofrem por ter baixa produção de leite, eu tenho pacientes que têm hiperlactação, que é uma situação muito difícil de trabalhar também. Primeiro porque engasga os bebês. Tá? Isso é assustador, né? O engasgo ele é assustador em qualquer fase da vida da gente, né? De recém-nascido, então, é um sai correndo, né? Eu falo que desestrutura pai, mãe, é o susto de todo mundo. Então, quando é uma hiperlactação, o que a gente tem que sempre tomar cuidado? Primeiro com o engasgo, então a gente sempre faz uma ordenha anterior de alívio, para tentar minimizar esse fluxo, para a hora que o bebezinho conseguir, né, encaixar, já não tá naquela hiperlactação, para evitar esse engasgo. E a gente também tem que tomar cuidado, porque essas mães que têm essa hiperprodução, às vezes o bebê não consegue chegar no leite posterior, no leite mais calórico. Então o bebê mama o leitinho anterior, fica lá acabado, entendeu? Aí a mãe ordenha o peito, porque o peito está incomodando, doa o leite posterior. E o bebê acaba, né? A mãe tem excesso de leite, o bebê não ganha peso. Ô Sandra, deixa eu te interromper aqui e já emendar uma coisa. E aí, ele fica saciado, tá? Tem até uma pergunta aqui. Aí eu dei um peito pro bebê, não esvaziou, ele já saciou. O que eu tenho que fazer? Então, aí é também bem particular, tá, Leandro? Tá. Por exemplo, quando eu avalio, eu acompanho a mamada. Desculpa, gente. Na próxima mamada, eu começo pela mesma mama, coisa. Então toca nesse assunto também. Então Fé Maria, vamos lá então. É muita coisa, né? Tempo? É bom que a gente vai deixar o pessoal com um gostinho de quero mais. Quem sabe a gente não organiza outra mais pra Olha lá, frente. vamos ver. E não precisa ser necessariamente em agosto de 2023. Porque né? vai um tempo aí. Tá, vamos lá. Então, Nossa, me perdi, Leandro. Então, Você quer que eu fale de duas situações? De duas situações. Tá. Dessa que tá com hiperlactação e daquela que, por exemplo, o bebê mamou, saciou, mas a mama ainda
tá túrgida, tá cheia. Tá. Por onde ela vai reiniciar a próxima mamada, ou se ela deve esvaziar essa mama, enfim, como ela deve proceder. Vamos pensar que a gente está falando aqui só com mães de primeira viagem. Tá. Então, o que acontece? A mama, eu falo que quanto mais você ordenha, mais você estimula a produção. Então, a gente tem que tentar entrar num equilíbrio, né? Então, se toda mamada, vamos falar, toda mamada, eu vou lá, tiro 100 ml de leite, coloco meu bebê para mamar, ainda sobra leite, eu vou lá, tiro, esgoto aquela mama. O que eu tô informando o meu sistema? Tá faltando. Que tá faltando, que tem que produzir mais. Então, minha hipófise vai trabalhar para produzir mais. Então, para essas mães que têm muita produção, o que eu falo? Que às vezes a gente tem que aguentar um pouquinho aquele desconforto de peso da mama, sabe? Isso eu tô falando das mães nos primeiros dias, tá? Eu tô pensando nisso, que é uma mãe de primeira viagem que tá com hiperlactação. Então, o que a gente faz? A gente faz uma massagem de ordenha, a gente deixa a areola, né, mais flácida, tira aquele leite excedente que sai esguichando, sabe? Esguichando, para evitar que o bebê engasgue. E aí a gente coloca o bebê para mamar. E aí eu tento não esvaziar, tipo assim, ficar lá provocando a mama para ver se tem mais ainda. Entendeu? Porque se eu provocar, a mama, né, a hipófise vai entender que tem que liberar mais. Na próxima mamada, o bebê ficou satisfeito com um peito só. Na próxima mamada, ela faz a ordenha dela de alívio, para evitar que o bebê engasgue, para facilitar a areola, e amamenta ali, sabe? Não ficar mantendo essa ordenha, porque senão a mãe fica ou amamentando, ordenhando, ou amamentando, ordenhando. E ela tá alimentando o sistema dela de que ela tem que produzir tudo isso. Entendi. Tá? Então, a minha sugestão é essa. Tem algumas pacientes que a gente orienta, por isso que eu falo que é muito individual, sabe? Às vezes amamentar 2 mamadas num peito, para o bebezinho conseguir pegar o leite posterior, e depois vai mudar para outra mama. Mas isso é muito individual, acho que é até perigoso, assim, esse tipo de orientação, tá? Porque, por exemplo, no consultório, eu avalio o bebê auscultando a deglutição dele. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa de falar que a gente tem que dar tempo de mamada em cada peito. Tá? Deixa X minutos num peito e X minutos no outro e tira, tá? Isso não é uma orientação geral, tá? Mas tem algumas situações que eu avalio, eu tô avaliando esse bebê, é um bebê com dificuldade de ganho ponderal, um bebê que fica 1 hora no peito mamando, a mãe chega com essa queixa, e eu, por exemplo, ausculto e eu vejo que o bebê esvaziou ali, a mama não responde mais com 15, 20 minutos. Por que ela vai ficar 1 hora com esse bebê no peito, gastando energia sem tirar caloria? Então, às vezes eu tenho que dar limite, mas é aquilo que eu tô te falando, é uma coisa que é individual, que eu avalio, que eu tô acompanhando aquele caso, aquela mãe, aquele bebê, que eu tô fazendo controle do ganho ponderal. Então, assim, essas orientações, troca, não troca, sabe? É bem específico de cada um. A orientação mais geral que dá pra gente dar é, mais uma vez, olhando os sinais do bebê, que eu gosto de olhar o que o bebê tá querendo avisar pra gente, tá? Então, eu sempre falo pras mães, eu comecei a mamada na minha mama direita, um exemplo. Então, o bebê abocanhou e tá lá no ritmo. O que é esse ritmo? Suga, 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 faz uma pausinha. Suga, 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 faz uma pausinha, sabe? Tá mantendo o ritmo. Aí chega lá um tempo da mamada, o bebê começa a cochilar no peito. Eu falo pra eles, não, olho fechado pode, boca parada não. Temos que gastar essa energia, essa necessidade neuromuscular de sucção. Então, o bebê para de sugar, eu falo, conta até 10 e cutuca. Daí o bebê volta. Conta até 10 e cutuca. Aí, de repente, o bebê larga, tipo, o peito. Tô satisfeito, matei minha necessidade neuromuscular, tá tudo certo. Então, o que ele me avisou? Um peito só nessa mamada foi suficiente. Na próxima, eu venho pro outro, tá? Uma outra situação que é muito comum. O bebê tá no peito mamando bem e depois de um tempo ele começa, tira a boquinha, chora. Aí a gente, mãe, né, vou falar eu também, apertava lá. Ai, não, mas tem leite ainda. Pá, socava o bebê. Aí o bebê mama mais, sei lá, 30 segundos. Solta, chora de novo. Daí a gente, não, mas tem aqui ainda. Enfia de novo, entendeu? Coitado. Tipo, calma, gente, o bebê tá avisando que tem, mas que o fluxo já não tá dando mais conta da necessidade dele. Então, o que a gente faz? Na mesma mamada, ele mamou, brigou com o meu peito, falou, mãe, acabou aí? Eu devo, sim, vou oferecer a outra mama.
Então aí, ele mamou à direita, mamou, sei lá, 5 minutinhos à esquerda e se soltou. O que ele me avisou? Mamei a direita inteira, mais um pouquinho da esquerda e tô saciado. Tô pronto para dormir. Na próxima, eu começo da última, porque daí ele mamou só um pouquinho, tá? Sempre depois da mamada, Leandro, que é importantíssimo a gente lembrar, então, até uma forma da gente avaliar se o bebê ficou satisfeito, e aí a tarefa do pai, tá, gente? Ou quem estiver junto, né? Às vezes é a avó, a tia, né? A nossa rede de apoio. A rede de apoio. É, a rede de apoio. Então, o que eu sempre falo? Eu vou tirar um pouquinho isso aqui porque tá me atrapalhando. O que a gente faz? A gente vai colocar o bebezinho nessa posição que a gente fala, que é a posição de arrotar, né? Eructar. Então, o que a gente tem que lembrar? Todos os bebês, eles vão ter uma preferência de rotação de pescoço, para a direita ou para a esquerda, pela posição lá intrauterina, tá? Então, geralmente, a hora que a gente pega o bebezinho já virou lá pro lado esquerdo, tá? Toda mamada. Então, se eu não estimular esse bebezinho a olhar pro lado direito, eu posso começar a ter o quê? Um encurtamento do esternocleido. Nossa, Sandra, cada dica legal, hein? Então, o que a gente tem que lembrar? Aí a tarefa da rede de apoio. O bebê vai arrotar, uma mamada ele vai olhar para a mãozinha dele direita, na próxima mamada para a mãozinha esquerda. Para trabalhar essa musculatura. Para esse alongamento do esternocleido, que é um músculo poderoso, tá? Na amamentação. E aí, quem estiver segurando pode ficar recostado até para o bebê ficar assim confortável, sabe? E manter essa posiçãozinha aqui pelo menos uns 20 minutinhos. O Ministério da Saúde pede 30, tá? Elevadinho. Depois que o bebê ficou nessa posição, independente de ter aquele arrotinho, né, o barulhinho, ele ficou ali os 20 minutinhos, meia hora, lembrar sempre o quê? De colocar o bebezinho para dormir nunca 0 grau, sempre com a cabeceirinha elevada. Então, não é travesseirinho, tá, Leandro? Tá. É o decúbito elevado, tá? A recomendação é que o bebê durma sempre de barriguinha para cima e a cabecinha eles vão jogar para o lado. Aí, mais uma dica. Meu bebê joga sempre a cabecinha para o mesmo lado. Vamos lá de vez em quando e vamos virar essa cabecinha, porque senão a cabecinha começa a ficar achatada, tá? Durante o dia, a gente está ali perto do bebê, a gente pode colocar o bebê de um lado, do outro, até, né? Porque imagina, mas a gente tem que estar assistindo. Se a gente não está assistindo, sempre elevado e barriguinha para cima, tá? Que eu acho Então não fica batendo nas costinhas, vamos deixa eu falar, então, sacudir não pode. Porque, né? Sacudir não pode, mas é inevitável, né? A gente pega o bebê, parece que é assim, né? É automático. É automático. Então, fazer isso aqui é um carinho. Nós não precisamos fazer isso aqui, né, Leandro? Nem sacudir. A mesma coisa, o pessoal mais antigo botava aqui no ombro, e fazia assim, ó. Tá? Gustavo vai ser pai em breve, então, já vamos pegando aqui as dicas, tá? Legal. Sandra, deixa eu ler aqui. Gente, olha, nós já estamos com 1h10 de live. Nossa. Então, passou muito rápido, voou. E tem muita coisa pra gente conversar ainda. A Tati te elogiou, a Renata elogiou, a Juliana Dorni também tá amando a live, a Paula tá te agradecendo porque você a ajudou, você fez LED, ela melhorou, a Cíntia tá relatando, enfim. Gente, não vai ser possível nós vencermos esse assunto. Eu tinha certeza que não ia ser possível. E nós vamos deixar um gostinho de quero mais para nós programarmos uma outra live e continuar esse bate-papo. E nessa próxima live, a gente vai deixar o tema aberto e vocês vão mandando as perguntas e a Sandra, se ela se dispuser e puder, ela vai participar conosco. De qualquer forma, eu quero agradecer a presença de todos. Eu queria pedir, Sandra, um favor para você. Claro. Para você passar, falar para o pessoal onde que você atende, como as pessoas fazem para chegar até você. Se você puder passar o seu Insta, o WhatsApp da clínica, telefone da clínica, você fica à vontade para passar para as pessoas que estão nos assistindo
como elas fazem para chegar até você? Se puder passar o e-mail para elas... Se às vezes tiver alguma pergunta individual ou até mesmo no Instagram, se quiser, né? Ótimo. Eu acho que hoje o Insta é uma coisa que facilita, né, para todo mundo. Então, o meu Instagram é Sandra Gabella. Eu atendo Como na é que escreve Care. Sandra Gabella? Com L só? É com 2 L's, gente. Sandra Gabella com 2 L's. Eu atendo na Ela Care. Ela Care. Ali na Euclides da Cunha. No meu Instagram tem o WhatsApp já do Agenda, tá? Então, se alguém às vezes precisar de uma avaliação individual, alguma coisa, tem o WhatsApp da Agenda ali no Instagram. E se ficou alguma dúvida ou se alguma coisa que a gente falou ficou confuso, porque eu falo que eu fico um pouco preocupado quando a gente fala, vocês não estão, eles estão mandando mensagem aqui, mas a gente não sabe se eles estão entendendo a nossa mensagem, né? Então, eu sempre fui assim, de fazer nos anfiteatros, né? Então, assim, alguém tinha dúvida, não entendi o que você falou, levanta a mão e pergunta, né? Então, se de repente alguma coisa que a gente falou não ficou claro, né? Ou levantou alguma dúvida, estou à disposição para responder, tá? Bom. E agradeço também todo mundo que participou, agradeço o convite. Imagina, tá? Sandra. Muito obrigado. Eu sei que teu tempo é precioso. Além de profissional, você é mãe, esposa, tem várias atribuições, né, Sandra? Eu quero agradecer a gentileza de você estar aqui conosco, falando com as pessoas que nos acompanham, que me acompanham, que te acompanham no Insta. E foi um prazer estar aqui com você hoje e eu não esperava nada diferente do que esse sucesso que você fez aí. Parabéns. Não. Claro. Sucesso só seu, Sandra. Imagina. Fruto do teu profissionalismo, do teu carisma, né? Da tua educação e, assim, gente, vocês parece demagógico o que eu vou falar aqui, mas quando ela falou que ela foi escolhida, eu tenho certeza que ela foi escolhida para fazer o que ela faz, porque realmente quando ela começou a relatar, a nos falar os relatos, né, de pacientes que você pôde acompanhar e que você pôde fazer uma diferença positiva na vida dessas mães, eu acho que é isso que a gente espera da nossa profissão, é fazer a diferença positiva na vida de alguém. A Sandra realmente se emocionou e a gente percebe que é verdadeiro. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. A gente se vê em outra live.